Posso começar ousado? Vamos. Então bora. Quantos países você conhece? Eu parei de contar em 55, Tá, porque eu achei que começou a ser um exercício um pouco de ego. ok. Então, por aí, entre 55 e 60. E digamos que nesses 60 países, arredondei aqui, algumas zonas vulneráveis você já passou, correto? Correto. Então vamos assim, começar daquele jeito. Quero que você lembre agora do maior perrengue que você já passou nessas andanças e conte para quem tá te ouvindo e vendo nessa câmera, por favor. Bom, eu estava fazendo um trabalho de monitoramento de direitos humanos e uns jovens estavam desaparecendo nesse vilarejo. Eu sabia que era uma tropa particularmente agressiva, que eu teria que ir lá e perguntar para eles de uma maneira muito diplomática. E quando eu cheguei, o soldado, ele tinha claramente recebido Isso aonde, por instruções. favor? Foi no Sudão do Sul. Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, está em guerra civil já há um bom par de anos. E esse soldado, ele disse, ouvi dizer que tem uma pessoa aqui fazendo muita pergunta de direitos humanos, quando chegou a minha equipe, e uma tal de Mariano, que era eu, Letícia Mariano. E ele passou, acho que a gente ficou lá, não sei. Para mim pareceram horas, Claro. talvez 15 minutos com a AK-47 apontada para mim, um pouco para me fazer não falar. E tudo que eu pensava era, se eu me intimidar, ele vai saber que funciona. E não dá, não posso. Então, eu nunca falei tão gaguejando na minha vida. Eu gaguejava, mas para perguntar, olha, ouvi que tem jovens desaparecendo aqui, o que está acontecendo? Ele ficou furioso, mas aí o superior dele, que claramente tinha dado comando para ele se manter com a arma direcionada para mim, teve de responder, a situação estava gravada, e ele não atirou. Estamos aqui, Estamos aqui. graças a Deus. É, claro que a situação foi a mais extrema, mas situações como essa, o quão frequentes são na sua rotina de trabalho e de vida atualmente? Eu passo, por exemplo, eu trabalho muito nesse campo de deslocados atualmente em Moçambique. Ali a gente passa por 3 ou 4 checkpoints, onde tem militares, a gente para e conversa. Geralmente é uma conversa simples, mas quando a gente está lidando com pessoas e armas, em lugares onde não existe muito Estado de Direito, você nunca sabe o que pode acontecer. E tem que estar preparado para uma situação muito simples escalar muito rápido. Exato. E a minha pergunta é: isso eventualmente vira normal? Você normaliza isso? Ah, tem uma arma ali normal ou sempre vai ser uma tensão? Eu normalizei um pouco a arma, e eu acho que é um problema da vida humanitária. Eu Uhum. sou uma trabalhadora humanitária, que a gente começa até a gostar da adrenalina. Uau. É um pouquinho. E você tem que ter uma análise de si muito grande para entender que a tua análise de risco pode estar um pouco enviesada. Ok. E eu tenho pessoas que sempre me lembram disso, quando eu quero muito ir para uma missão. Ano passado na Colômbia, eu insisti muito para ir para uma zona que tinha muita mina terrestre. E não é que seja impossível, eu fiz uma análise muito sólida e eu pensei, era uma viagem de mula. E eu pensei, vou ser a primeira, porque se alguém explodir, vai ser eu. Uau. E, mas a minha análise estava boa e eu não me já tirei lá, então não tinha nenhuma mina naquele caminho que a gente fez. E deu para chegar, mas você tem que ter noção do seu próprio apetite de risco. Sim, sobre você estar ali meio que viciado em risco, eu vou usar aqui uma comparação do mundo da música e vou voltar pra você, tá? O Bruce Springsteen, um músico maravilhoso, fala que pra ele o mais desafiador é após um ano de turnê com milhares de pessoas gritando o nome dele toda noite, ele chegar em casa e a mulher falar: "E aí, comprou o leite?" Então, você ir do pico máximo para a vida pacata e cotidiana. Agora imagina você ir de uma zona de conflito no Sudão do Sul com uma AK-47 pra tua cabeça, pra você curtir um domingão chuvoso em casa vendo Netflix. Como é que é essa transição? Eu acho que eu era muito reclamona. Eu venho de uma situação de bastante sorte, privilégio na vida, e aí quando a vida tá muito fácil a gente reclama. Então, para mim é um pouco o reverso disso, porque passar um domingo chuvoso vendo Netflix é um sonho. Podendo utilizar um banheiro, eu fico muito grata por coisas muito simples da vida que eu não tinha noção.
do quanto elas não eram a realidade da maior parte da população. Isso tá claro, mas e se esse domingo vira uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta? Chega uma hora que eu e minha esposa, a gente nunca conseguiu ficar mais de um ano no mesmo apartamento. Mesma cidade, raro. Apartamento, nunca. Eu entendi que o domingo chuvoso você olha como privilégio, mas se esse domingo chuvoso vira uma semana, 2 semanas, já começa a se mexer um pouquinho mais e querer fazer alguma coisa diferente? Meu limite até agora é 3 meses, 3 meses. que eu consigo estar no Brasil, mas eu tô noiva, vou casar ano que vem e tô começando essa transição de... E se 3 meses forem 4 ou 5? E eu não sei a resposta, eu acho que a vida vai me dizer. E como é que é pra pessoa que tá com você é, encarar esse risco que você passa e a sua rotina? Como é que é essa dinâmica? Ele me dá muito, muito apoio. Ele tem bastante orgulho de mim, mas, claro, ele fica bastante preocupado. Sobretudo, tem períodos ou zonas. Os grupos armados na Colômbia, por exemplo, eles impedem que uma parte da população tenha acesso à internet. Então, eu ficava 2 semanas sem contatos, ele sabendo que eu estou numa zona de conflito armada. Acho que ele leva muito, muito bem. A gente consegue traduzir a minha realidade. Ele é surfista, e ele pega essas ondas muito grandes. E ele Também também tem, gosta da né, um risco, adrenalina. sim. Sim, então existe uma tradução de um mundo para o outro. Eu apoio ele com o risco que ele toma e ele comigo. E você falou que em 3 meses você começa a ficar um pouco mais entediada. E como é que são os acordos de vocês entre... Pô, pera aí, não vamos ficar... Vamos supor que você queira pra uma zona de conflito no Oriente Médio e ele queira pegar uma onda no Peru. E como é que vocês se encontram no meio disso? Existem combinações para que vocês possam se ver com... Não ficar muito tempo sem se ver? Ou acomodar as prioridades? Como é que vocês fazem isso? A gente tem lidado muito bem. Eu acho que o problema sou eu sinto mais saudade que ele. 3 meses é meio que o meu limite. Então, a gente está se articulando para cada 3 meses a gente faz uma coisa. Agora eu vou para o Brasil, depois ele tem de ir para a Índia, eu vou para a Índia com ele. E assim a gente vai se ajeitando. Em abril a gente fez um safari juntos na África do Sul. Legal. E acaba que... Imagino que quando vocês se veem deve ser muito especial em função dessa quebra de rotina. Eu vivi um pouco com a minha esposa também. E é bem interessante. Olha que loucura, entrevista maravilhosa. Eu tô fazendo um monte de pergunta e nem te deixei se apresentar ainda. Então, eu tô realmente muito curioso com a sua vida, que é muito interessante. Então, para eu dar um pause aqui, calma, Arnaldo. Por favor, olha aqui para nossa audiência. E fala, você já falou um pouquinho, mas fala com um pouco mais de ênfase sobre o que você faz, por favor, para que eles possam entender essa rotina tão incrível. Bom, tudo bem? Obrigada por estar aí assistindo. Eu sou Letícia Zenevic, uma trabalhadora humanitária. Eu faço negociações para acesso humanitário em zonas de conflito armado e também peço para grupos armados, tanto estatais como não estatais, ou seja, forças, exércitos e guerrilhas, grupos paramilitares, para que eles respeitem a população civil. Eu já estou nisso há uns bons 10 anos, vivendo nessas zonas um pouco ou de conflito ou de instabilidade civil e política. Eu vou entrar no livro e eu quero saber muito por que você escolheu esse cenário entre tantos que você poderia, mas antes eu tenho que te perguntar, nessas andanças, qual foi a coisa mais estranha que você comeu e a coisa mais estranha que você não comeu? A ponto de falar assim, não, isso aqui eu não vou encarar. Então, qual foi a coisa mais estranha que você comeu e a que era tão estranha que você chegou a negar, se é que você negou? Que eu comi... Bom, tem uma parte muito grande da África que é fufu, a comida, que é uma bolinha de mandioca que não tem muito gosto. E isso com peixe seco. Essa era a comida... E no Congo, a gente fazia missões, às vezes eu passava 2 dias escalando montanhas para chegar num vilarejo, num Sim. grupo armado muito remoto. Então, a gente viajava com aquele peixe seco e era só o que tinha para comer. Uau. Aquilo Tô imaginando um aroma... bem pujante. Ele fica preto, assim. Para quem não tá acostumado, ele é bem estranho. E aquilo eu tinha que comer e era aquilo ou nada. E esse ano... eu também achei muito, muito interessante eu me colocar limites, que foi o espetinho de rato. Onde eu moro, Moeda é o centro da cultura Makonde, em Moçambique. E eles comem espetinho de rato, ratos carbonizados, e eu não tive coragem. Você falou agora onde eu moro, achei interessante. O que te faz falar eu moro lá? Porque você passa a maior parte do ano lá,
É o lugar que você mais gosta de ficar? O que te faz falar eu moro? Essa é uma pergunta interessante, É? porque eu fui evacuada, eu morava em outra cidade, faz 3 meses que eu fui evacuada, porque o grupo armado não estatal atacou um par de vezes essa cidade, não tinha mais segurança. E agora desde então, eu passei mais tempo nessa outra cidade, eu decidi que eu moro lá. Mas as minhas coisas agora estão numa mala no meu escritório. Eu não sei quando eu voltar para Moçambique, onde eles vão me realocar. Ok. E no meio disso tudo, dentro do seu universo, do seu mercado, eles têm mais homens, mais mulheres? É dividido? Muito mais homem, muito mais mulher? É muito mais. Tem mais mulheres progressivamente, mas ainda é um universo bastante masculino. E é o universo da guerra, Sim, a linguagem é muito masculina ainda, sim. tem ainda algumas instâncias de machismo, mas progressivamente fica um pouquinho melhor. Tem um livro muito bom chamado Factfulness, que fala sobre alguns fatos que a gente acha que as coisas estão ruins, mas que na verdade as coisas não estão tão ruins assim, só que ele fala que o ser humano tem uma dificuldade de entender que as coisas podem estar melhores, porém ainda ruins. Então o que você fala é o seguinte, talvez não esteja tão ruim quanto estava nos anos 90, mas tem muita coisa para melhorar. É isso que você está falando? Sim. E nessa situação, por exemplo, com a AK-47 que você começou aqui a nossa fala, você viu ali um cara que ia fazer isso com um menino, uma menina? Ou você acha que por você ser uma menina, ele pesou mais na violência dele, digamos assim? Acho que quase ao contrário. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu sofro algumas situações específicas de gênero, Ok? no geral, sobretudo bom, militares e grupos armados, me tratam um pouco melhor por eu ser Ah, que mulher bom. e às vezes querem contar vantagem e me dão informação de uma maneira um pouco mais fluida. E se você joga estrategicamente com isso, com limites, também tem vantagem ser mulher nesse Sim. terreno, porque a gente sempre fala das desvantagens, mas eu consegui muita informação assim E você também. aprendeu, então, a jogar esse jogo de maneira que você consiga se proteger e ainda assim, às vezes, conseguir informações. É o que você está falando? Sim, sim. É um jogo difícil, que às vezes Imagino. você ganha, às vezes você perde, Exato. e saber exatamente tatear o limite é difícil, mas é interessante também e é melhor do que só ficar reclamando. Claro, claro. Não, eu achei o seu ponto de vista muito otimista e muito proativo. Bom, vamos ao livro. E aí eu preciso te perguntar, eu até acho que tem essa resposta, mas eu quero que a audiência escute. Você podia ter colocado notas de vários países aqui, várias paisagens. Por que especificamente essa paisagem e esse destino na capa do seu livro? A Rishikesh é muito difícil a cidade, ninguém precisa saber. Foi esse lugar muito essencial na minha vida. Foi esse momento de transição e de reaproximação comigo mesma que mudou muito a minha trajetória. E talvez não de uma maneira linear, mas como eu sirvo o mundo hoje é muito diferente de como era nesse conflito armado que eu descrevo no Notas de Rishikesh. Fala um pouco mais desse conflito, por favor. Eu tava, eu também estava na organização que eu tinha sonhado, estar nessa posição, e fui mandada para documentar assassinatos desse conflito armado que começou e ficou muito intenso. E eu queria fazer o meu melhor. E eu sem limites. Então, a primeira parte do livro é a guerra externa. Então, essa guerra acontecendo ao meu redor e eu me silencio completamente. Tem essa cena bastante marcante da água, que eu decido tomar água e aí as crianças começam a me pedir água. E se eu der água, tem 2.000 crianças ali. Eu vou começar uma agitação e eu preciso negar água para uma criança. E é terrível. E disso vai ficando só pior. Então, ao fim de alguns meses, meu corpo estava destruído e, ao mesmo tempo, é isso. Eu me sentia culpada por sentir sede, por estar trabalhando 12 horas no sol e querer um pouco de água. Então, o que eu fazia era isso. Se eu tomar água, eu vou causar o desejo de sede para essas pessoas que estão sedentas e que precisam de água. Então, não vou tomar água. Então, não vou comer. Então, não vou dormir. E quando eu vi, meu corpo estava muito frágil. Eu fiquei com uma malária que eu quase faleci. Me falaram só uma semana depois que a minha pressão estava tão baixa que a enfermeira tinha certeza que ia me perder aquele dia.
E foi aí que eu penso, não, a gente vai ter que colocar limites nisso, que é muito difícil pra mim. Eu não sei o que fazer, tô perdida, saio dessa organização e uma amiga me diz, vai pra Índia. Acho que naquela época, se tivesse me dito, vai pra Bangladesh, vai Uhum. pra Tailândia, eu teria ido, mas ela Isso foi em que ano? foi 2023, Uhum. 22, Uhum. Uhum. 2022. Meu corpo estava muito diferente, eu estava com 30 quilos a mais eu comia por ansiedade e acabo indo para a Índia. E eu acho que vai ser que eu vou meditar nos Himalaias e vai ser essa coisa, comer, rezar e Julia amar. Roberts. Sim, mas eu chego e já começo levando golpe, já é perrengue, já a minha primeira noite na Índia eu só quero ir para casa. Eu tô exausta dessa guerra ainda. Eu vou descobrindo que essa salvação prometida, ela não existe no alto da montanha, mas vai ser eu tendo que sentar comigo mesmo, com os meus desconfortos e aceitando as minhas limitações. E tem um momento que eu acho muito legal, é como eu trabalho os sentidos no livro. Uma das cenas iniciais, eu falo, eu me sinto, eu me desprezo muito porque eu chego nesse campo de deslocados, que são refugiados que não saíram de uma fronteira nacional, e o fedor é horrível, terrível, terrível. E eu me sinto tão mal que eu tô pensando no cheiro. E à medida que o livro transita, quando eu vou descrever o cheiro da Índia, ali eu já faço essa alteração. Eu falo sobre como é normal sentir, sentir um incômodo com um cheiro novo. E eu acho muito bonita essa transição mesmo, de aceitar. Eu sou uma pessoa humana, eu vou sentir o cheiro ruim e vai Claro. passar também. Você falou um pouco de meditação aqui, e eu sei que é um pilar muito forte pra você. Imagino que a meditação seja uma das coisas que eu vou te perguntar aqui. Como é que. Vou reformular aqui. Para tentar manter algum senso de normalidade e de rotina, com fuso horário diferentes, cultura diferente, clima diferente, quais são os hábitos que você carrega com você, não importa onde você esteja? E eu aprendi desse ano é o movimento mesmo. E a minha vida é muito fácil dar desculpas muito lindas, porque eu tô fazendo algo Com muito certeza, grande. com certeza. Então eu não posso cair nessa cilada. Uhum. Todos os dias, se eu tenho. As minhas missões começam às 6 da manhã, eu vou acordar às 4 e vou fazer meu exercício. E se começa às 7, daí eu posso acordar às 5. Mas eu vou sempre colocar uma rotina e eu entendo que o exercício, movimentar, seja yoga, funcional, qualquer coisa, é fundamental para lidar com a minha saúde mental. Não é nem somente sobre a saúde física. E aí a meditação, que eu coloco a meditação, como ela dura menos tempo, quando dá, Sim, sim, encaixa. eu consigo encaixar, mas eu não posso ficar muito tempo sem fazer. Sim, eu já, com uma rotina muito menos desafiadora do que a sua, mas em casa de amigo e tal, assim, também viajando, ficando, alugando quarto, já fiz flexão no banheiro e meditei no vaso, já aconteceu. Eu quero saber de você, nesses lugares que você foi extremos e remotos, qual foi o maior desafio que você teve para encontrar um lugar, seja para fazer um yoga, um funcional ou meditar? Em que lugares mais estranhos você já fez essas coisas? Bom, teve uma casa de uma pastora na Colômbia, que aí ela ficou escandalizada me vendo fazer yoga, disse que era algo do demônio. Jura? Sim. Bom, no Congo, às vezes o pessoal achava que eu podia ser muçulmana, porque a saudação ao sol do Aham. yoga tem um movimento Uau. similar. Então, teve um hotelzinho, um lugar que a gente dormia que não dava, não cabia o tapetinho, tinha que ficar de porta Aham. aberta, daí ficava todo mundo espiando. Às vezes, nesse vilarejo muito remoto, eu comecei a fazer na grama mesmo, não tinha onde fazer. E quando eu vi, tinha milhões de Então, crianças fazendo yoga. quando eu chego num lugar novo, não tô comparando não, tá? Fica à Mas vontade. eu, parte de mim fica preocupada de não saber se eu vou conseguir fazer as coisas, mas outra parte fica meio curiosa, tipo assim, cara, como é, eu fico meio que, eu acho um desafio legal você encontrar, você também acha um pouco legal ter que s- pensar de maneira empreendedora para encontrar uma solução para isso? Sim, e eu gosto muito de. E quando você decide que você vai encontrar uma Você solução, vai você encontrar, encontra. você vai encontrar. É. Eu tenho certeza disso. Agora vem cá. Tem alguém te vendo agora e fala assim, cara, eu quero ter essa vida, eu quero ajudar pessoas, eu quero viajar, eu quero conhecer culturas, estou disposta a enfrentar uma K-47. É, como é que você chega onde você chegou em termos de
a preparação, em termos de processo seletivo? Como é que você chega onde você chegou? É uma carreira. Eu não tinha ideia. E é muito Eu não tenho bom. ideia. Eu também não. Eu fui batendo a cara na parede, mas começa próximo de ti. Eu nunca imaginei que a minha carreira ia chegar onde ela chegou. Eu era ambiciosa, mas eu queria mudar minha realidade muito próxima. Eu fiz direito na URGS, tinha uma possibilidade de ajudar ali com o SAJU, o Sistema de Assistência Jurídica Universitária. Uhum. Comecei ali, era o que eu podia fazer. Uma coisa foi levando a outra de uma maneira tão concatenada e ao mesmo tempo tão orgânica. E quando eu vi alguém das Nações Unidas me pediu para escrever um texto. Quando eu vi, eu estava fazendo um estágio e fui bem, uma consultoria e de repente eu tinha uma carreira internacional. Mas foi claro que idiomas ajudam. E você fala quantos? Eu falo bem uns 5 e mal, mais aí 2 ou 3, Então a eu gente acho. consegue aqui no final falar tchau pra audiência em quantos idiomas? Vamos deixar em 5, Então a gente faz porque assim. Mas sabe o que é legal na tua fala? Porque tem na audiência com certeza uma menina que tá te vendo e tá assim, ó. Cara, eu quero muito fazer o que ela faz, mas putz, tá tão distante da minha realidade. E você falou, cara, eu comecei com direito, que é uma carreira que não tô falando que é fácil, mas que tá aí. Então, e aos pouquinhos você acha que é um bom conselho? E é o único que a gente tem. Você não vai entrar nas Nações Sim. Unidas amanhã, mas você vai entrar na ONG ali do seu bairro. E isso vai te abrir contatos, você vai ver o que você gosta, o que você é bom, o que não é, o que o mercado demanda de ti, e vai passar para o próximo. E assim vai indo. Incrível. Dentro do seu livro, a gente tem aqui um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de meditação, um pouco de mosquitos, talvez bastante mosquitos. Dentro disso tudo, o que de principal você gostaria que a sua audiência fisgasse de aprendizado? É, o livro que eu escrevi para mim, que eu queria ter lido, é que ainda dá tempo. Porque quando eu saí desse lugar que eu estava, eu tinha o quê? 33 anos, eu pensava isso, algo assim, a idade de Jesus, já me É a autocrucifiquei. hora, é. Mas não, era simplesmente. E realmente o que eu gosto desse livro é que não é. Você não vai encontrar salvação. Você vai fazer pequenos passos todos os dias e vai ir e voltar nesse processo de cura, que não é linear, mas é só ir tentando todos os dias um pouquinho que a coisa melhora. E eu acho que essa é a resposta. Não tem cura, mas aprender a estar sentada desconfortável com a doença é o que mais próximo dela a gente consegue. Eu tenho algumas coisas para fazer com você até o final que eu tô bem interessado, mas você resumiu aqui bem o seu livro. E além disso, se eu pudesse fechar aqui essa parte com uma mensagem para quem tá aqui em casa, para quem tá em casa, mas principalmente para quem tá em casa e achando assim, cara, eu queria tanto fazer isso tudo, mas eu não vou conseguir. Parece pessoa específica, por enquanto em português. Daqui a pouco a gente faz o SAP. Qual a mensagem que você manda agora? É isso, você consegue, você não divide sempre, começa no mais próximo. Olha o que você pode ajudar. Eu acho que isso, sair do corpo e voltar do corpo. Olha para sua comunidade, como dá para fazer alguma coisa, sempre dá. E Isso é interessante. Isso é bem prático, tá? Vamos voltar nisso para dar um pouco mais de ênfase. O que você quer dizer? Eu acho que eu entendi, mas eu quero que essa pessoa que está em casa entenda de maneira cristalina. O que você quer dizer com olha para sua comunidade e entende como é que você pode ajudar? Você pode dar alguns exemplos, por exemplo? O que a pessoa pode olhar e quais seriam as maneiras de contribuição? tem tantas. Eu comecei. Bom. Eu vou dar um exemplo, tá? Tá. Eu morava num bairro no Rio de Janeiro que tinha muita população de rua Uhum, e eu decidi entrar para uma ONG que ajudava essas pessoas. Esse é um exemplo? Pô, tá aqui, claro. tá na minha frente, né? É claro, você pode um dia, quem sabe, salvar o mundo, mas vamos começar pela própria rua? Você acha que é o quê? É olhar pro teu ambiente geográfico, olhar pros teus amigos, olhar pra tua comunidade e aí ver, ah, não, peraí, eu tô vendo aqui que tem muita gente na rua. Não, peraí, eu tô vendo que aqui tem muita casa despedaçada.
quer dar mais alguns exemplos pra essa pessoa que tá em casa? E é muito assim, eu acho que ver quem tá no teu entorno e quem não tá. Eu vinha de um entorno privilegiado, eu comecei a olhar quem é que não tá nesse grupo. E eu comecei de uma maneira muito específica, trabalhando com pessoas travestis e pessoas transexuais que não estavam no meu ambiente, não estavam na universidade pública, não estavam nos lugares que eu frequentava. E por que não estavam? E por que elas estavam nas estatísticas de violência e não nas minhas salas de discussão acadêmica? Então, eu fui pela ausência. Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas. O que tem aqui? Qual o problema que eu tô vendo? É pessoa dormindo na rua? É cachorro abandonado? Uhum. E aí segue o Bem que prático. o que você gostar mais também. Não te força. Tem causa para todo mundo. E não, tem gente que quando você escolhe uma Compara a causa... causa, né? E Isso depois que você escolhe uma, 10 milhões de pessoas vão te dizer que a outra causa é melhor. Sim. Que eles não estão fazendo também. Uhum. Faz o que você considera que é necessário, que te faz bem. E fazer o bem pro outro faz tão bem pra gente que é quase egoísta. Então, um mix entre o que estão precisando e o que te toca. Exato. Ótimo. Eu não ia te fazer essa pergunta agora, mas eu vou fazer. Eu penso muito em privilégio também, porque pra mim é difícil, acho que pra você também foi, quando me perguntam numa entrevista assim, cara, qual o segredo do seu sucesso? A resposta é, eu tive muito privilégio. É difícil não falar isso, né? Colégio particular, faculdade particular, curso de inglês, curso de espanhol. E eu tenho refletido um pouquinho sobre o propósito do privilégio. E acho que vem um livro meu com esse nome. Vou até depois consultar um pouco mais sobre isso. Para você, qual o propósito do seu privilégio? Como é que você transforma ele em responsabilidade e não culpa? É isso, é uma pergunta muito importante. Eu acho que a culpa não mobiliza, a culpa te afasta ainda mais do mundo. Para mim, quando eu notei que as coisas que eram dadas para mim, pais que me amavam, uma estrutura social, cultural, educacional, que eu tinha ganhado aquilo de graça por nada e outras pessoas não. Foi um momento muito marcante para mim, no meu sentido de busca de justiça ou de sentido e lógica. E eu achei que é isso, eu vou usar o meu privilégio. Como eu posso usar estrategicamente meu privilégio? Não simplesmente falar que eu tenho privilégios e continuar a minha vida. Não, se eu tenho privilégios e se isso me move, como utilizar eles para quem não tem, para ampliar os direitos de quem não tem. É isso. Você não tem culpa de ter privilégio, mas é sua responsabilidade saber que você teve esse poder e agora cabe a você honrar pessoas que não tiveram. Tamo junto nessa. Agora, tá pronto pro grande finale? Vamos. Quantas línguas? São 5? São 5? Não, pera que eu vou Vamos chegar do seu começar. ladinho. Não, pera, eu vou Deixa chegar eu do seu ver. ladinho. Pera. Vamos lá. Eu sei que seus braços aí são ativos, mas chega o microfone um pouco mais pra cá, pra eu poder me escutar também. Vamos lá, então. Você vai agora ter uma despedida em 5 línguas, é isso? Vamos lá, vamos lá. Em primeira língua, você vai se despedir em... Vamos... Alemão. Tá, Tschüss. você fecha em português, então? Ou não tô nem contando português? Vamos ver. Tá bom, vai, então vai. Agora... Primeiro alemão, vai. Tschüss. Tchau. Próxima. Adiós. Adiós. Vai. Au revoir. Au revoir. Aham. Que mais que você... Bom, em italiano pode ser tchau. Tchau. Inglês. Goodbye. Falta... Tem português ainda? Bom, no árabe pode ser o assalamu alaikum para chegada e para saída. Português? Tchau. Então, eu posso em português? Não, você também tem umas quantas Vamos aí. lá. Não vou me arriscar aqui agora. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu com essa entrevista maravilhosa. E você que está aqui e não tem privilégios, isso não te impede de poder seguir em frente dessa carreira maravilhosa. Você que tem privilégios, encontre isso não como culpa, mas como responsabilidade para honrar outras pessoas que também precisam da sua ajuda. Então, mais uma vez, agora, muito rápido todas elas. Vai! 1, 2, 3 e já! Tchau! Goodbye! Adeus, Vai! Um beijo!